Estamos no estúdio da Web Rádio SBIM, Vacinação e Longevidade, que é também saúde, né, doutora Mônica Levi? Recebendo aqui com muito prazer no nosso estúdio, doutora Mônica Levi, que é pediatra, que trabalha há décadas com imunizações, é presidente da Comissão de Revisão de Calendários e Consensos da Sociedade Brasileira de Imunizações, é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações Regional São Paulo. Doutora Mônica, muito bem-vinda. Boa tarde a todos, boa tarde, Ricardo. Vamos conversar hoje com a doutora Mônica sobre vacinação HPV, por que é que esta vacina é importante para meninos e homens. Então, doutora Mônica, vamos começar falando um pouquinho rapidamente, só para situar as pessoas que nos ouvem e nos assistem. O HPV, ele é um vírus que está associado com vários tipos de câncer, né? Quais são esses cânceres? Bem, inicialmente o que se descobriu é uma associação do vírus HPV com o câncer de colo de útero. Conforme foram sendo aprimorados os métodos de tecnologia biomolecular e também aprofundados estudos epidemiológicos, foi se evidenciando cada vez mais a associação de HPV com câncer em várias outras localizações. Ânus, pênis, câncer de boca, câncer de vulva, de vagina. Então, apesar de inicialmente a gente só pensar na ligação do HPV com o colo do útero, hoje a gente sabe de várias outras patologias associadas a esse vírus. E das não oncogênicas também ao condiloma, que são as verrugas genitais, e a papilomatose de laringe, que também é causada pelo vírus HPV. As verrugas genitais são verrugas mesmo que surgem na região genital, né? Isso traz um desconforto grande, estético e físico, né? Embora as verrugas genitais não sejam oncogênicas, ou seja, elas não são malignas do ponto de vista oncogênicos, elas são muito malignas e trazem um grande ônus para quem tem. Porque, às vezes, elas podem ser pequenas e pouco perceptíveis, mas tem grande chance de elas serem lesões múltiplas, que coçam, que ardem, que doem, trazem transtorno psicológico para quem tem. E com todos os métodos de tratamento hoje disponíveis, são frequentes as recorrências. Então, isso pode trazer um ônus muito grande para a pessoa, recorrência de lesão mesmo depois que trata. E tudo isso pode ser evitado com a vacinação, com a vacina? A vacina quadrivalente, que é a vacina que a gente usa hoje pelo Ministério da Saúde, que também está disponível no setor privado, ela compreende os vírus 6, 11, que são dois tipos não oncogênicos, que são responsáveis por 90% dos casos de verruga genital. E esse histórico, talvez, de que a associação primeiro, né, do vírus HPV com o câncer do colo do útero e o direcionamento, então, da prevenção desse problema em mulheres, quem tem útero é mulher, eu acho que contribuiu para surgir uma ideia de que esse tipo de prevenção é apenas para a mulher e que cabe à mulher se encarregar sozinha desse cuidado, né? O que não é verdade, né? Não é verdade. No início da história das vacinas HPV, o homem era visto como grande vilão. Ele era simplesmente o transmissor de um vírus que era oncogênico, né, que causava o câncer na mulher. Então, o maior motivo que se via inicialmente para um homem ser vacinado é para que ele não transmitisse o vírus para suas parceiras. Mas, à luz dos conhecimentos atuais, a gente vê que o homem é muito vitimado também pelo HPV, inclusive no caso de condiloma, acontece com os dois sexos, mas é ligeiramente mais predominante nos homens. A gente tem mais de 17 milhões de casos anuais no mundo de condiloma no sexo masculino e mais de 14 milhões de casos por ano no mundo. É a patologia mais frequente daquelas causadas pelo HPV. E o câncer de ânus e câncer de boca são patologias que estão em franca ascensão, e essas acontecem no homem. Tá? Então, a gente deixou de ter aquela visão de que o homem era apenas o transmissor e tinha o papel de vilão. Ele é vítima. Inclusive, a mulher também pode transmitir para o homem o HPV. Não é só ele que transmite. O que acontece é que o homem manifesta menos a doença HPV do que a mulher. Em termos de número, a gente tem muito mais câncer de colo de útero do que os outros cânceres associados ao HPV. Mas aí é só uma questão de percentuais.
não é que não ocorra câncer pelo HPV no homem. Então, acho que a vacinação do sexo masculino é para a prevenção dele e também para contribuir com a rede de transmissão, né? Uma questão de transmissão mútua. É uma questão de autocuidado e de respeito com o outro também, né? Exato. Porque você pode ser portador do vírus e ainda não ter manifestado o sintoma. E isso é bastante frequente nos homens, né? Ele ser um portador assintomático é muito frequente. Então, eu acho que assim, a vacinação é para sua proteção, mas é uma questão de solidariedade entre os gêneros também, né? Quanto mais gente você vacina, diminui a circulação do vírus, o risco de transmissão e o benefício é para todo mundo. E eu acho que esse aspecto do não sintoma é algo que importante chamar a atenção, né? Porque muitas pessoas podem pensar, não, é claro que se eu sei que eu tenho uma verruga genital, eu não vou ter relação sexual desprotegida com ninguém, porque eu não sou irresponsável. Mas você pode não saber que é portador do vírus e que, mesmo sem o sintoma, você está transmitindo, né? Então, ao se vacinar, você, né, amplia essa segurança para você e para o seu parceiro, a sua parceira, né? Claro, o homem é mais frequentemente do que a mulher um portador assintomático. Obviamente que quem está com uma lesão vai saber que está com a lesão. Exato. Né? Mas essa questão do portador assintomático, do homem estar infectado pelo vírus e sem estar vendo lesão, é muito frequente, é a situação mais frequente. E mesmo o uso do preservativo, você colocou, daí eu não vou ter sexo desprotegido. O fato é que nem sempre o vírus HPV se aloja no corpo do pênis, onde ele é coberto pelo preservativo. É frequente você encontrar HPV na região de virilha, na região inguinal, na região perianal, e são regiões que não ficam cobertas pelo preservativo. Então, claro, o preservativo diminui bastante o risco de você se infectar por esse vírus, mas não é uma forma 100% segura. Calcula-se, em média, que ele auxilia em torno de 70% a 80% o risco de infecção, mas não é seguro. Nossa, é um número importante, né, saber disso. A vacina está indicada para meninos e homens em que faixa etária? Bem, idealmente, como para as meninas, o ideal é que a gente se vacine antes de que inicie a atividade sexual, ou seja, antes que se exponha ao vírus. Porque esse vírus, a vacina não é terapêutica. Uma vez infectado, o que tiver que acontecer, a história natural da doença, que pode ser a eliminação do vírus ou a evolução para alguma das doenças, não vai ter interferência pela vacinação. Mas, claro, se a pessoa se infectou com um vírus, ela vai se proteger dos demais que estão na vacina, que ela não se infectou. Mas o ideal, o maior potencial benéfico da vacinação é quando a gente vacina pessoas em idade precoce, a partir dos 9 anos de idade, que ainda não se expuseram a essa infecção. E até que faixa etária a vacina está indicada? A vacina está indicada para o sexo masculino de 9 a 26 anos, que é a faixa de licenciamento. Mas isso é o que o nosso órgão regulatório, Anvisa, coloca como a indicação para o sexo masculino. Mas, obviamente, a gente sabe que homens também mais velhos poderiam se beneficiar da vacina. Aí a recomendação vai depender do médico e é uma indicação que a gente chama de off-label, fora de bula. Fora de bula. Para as pessoas poderem entender um pouquinho, né, melhor essa questão. Me corrija se eu estiver errado. Quando você faz uma pesquisa clínica para avaliar a eficácia de uma vacina num grupo etário, você fica restrito a essa faixa da pesquisa, o que não significa que se uma pessoa de 28, de 40 anos for vacinada, ela vai ter um problema por isso, né? Só não dá para dizer qual a eficácia exata, porque o estudo não chegou até aquela faixa etária, mas não há um malefício para aquela pessoa que vai receber a vacina, se o médico entender, como você disse, que a indicação fora de bula é uma indicação válida para aquele homem que tem 40 anos, por exemplo. Especificamente no HPV, a gente tem visto muita indicação fora de bula nos dois sexos. Quando a vacina foi licenciada aqui no Brasil e também nos outros países do mundo, ela foi licenciada somente para mulheres de 9 a 26 anos. Mas entendia-se que, mesmo mulheres mais
maduras e que já tinham vida sexual há mais tempo poderiam se beneficiar. E aí foi dado seguimento aos estudos em mulheres de 27 a 45 anos, com a vacina bivalente, inclusive em mulheres com faixas etárias até maiores. A vacina bivalente hoje não tem limite superior de idade para a mulher. E a vacina quadrivalente, aqui pela Anvisa, é de 9 a 45 anos. Não se estendeu um estudo, quer dizer, não se estendeu, não, ele está em andamento um estudo do laboratório produtor, que é a Merck, que é os homens de meia idade, que é de 27 a 45 anos. O intuito é comprovar que essa faixa etária também responde com a mesma intensidade, né, responde com formação de anticorpo, ou seja, que a vacina vai ser eficaz para essa faixa etária e que ela é segura. Assim que tiver a conclusão desses estudos, que já estão bastante adiantados, eu acredito que, provavelmente, vai ser estendido também a faixa etária para o sexo masculino. Isso é importante, né? Porque a gente está vivendo uma era em que a expectativa de vida está se alongando, sem barreiras, felizmente, morais, psicológicas, para a atividade sexual acima de qualquer faixa etária, né? É uma questão que está no interesse, na cabeça, enfim. E a gente passa a ter uma população mais velha que namora, tem parceiros, parceiras, né? E que podem se proteger, então, dessa infecção também, né? Conforme a avaliação. Ricardo, a gente vê que cada vez mais está se prolongando a idade e a atividade sexual, ainda mais numa era onde tem a disponibilidade de drogas para disfunção erétil. Então, a gente está vendo um aumento das doenças sexualmente transmissíveis em pessoas consideradas idosas, acima dos 60 anos. Né? Nós estamos vendo isso com hepatite B, tanto que o Ministério da Saúde liberou a vacina sem limite superior de idade. Nós estamos vendo sífilis, HIV em idosos. Então, claro, vamos pensar também numa outra DST, que é o HPV, de estar protegendo essas pessoas também com mais idade. Você já tocou nesse assunto aqui, eu queria falar mais um pouquinho sobre isso. Há um preconceito, na verdade, vou trazer um outro tema antes de retomar uma coisa que você já falou. Algumas pessoas têm um preconceito, digamos assim, com relação à vacinação em idade tão tenra. A gente fala de 9 anos, por que vacinar com essa idade se o menino ainda não está nem pensando em ter relações sexuais? Veja bem, ninguém tem a previsão de quando vai ser o seu início de atividade sexual. Mas, independente de estar longe ou perto, em todos os estudos em população de meninos e meninas de 9 a 13 ou 9 a 14 anos, mostraram uma intensidade da resposta imunológica, quer dizer, uma formação de anticorpo muito mais elevado. Então, do ponto de vista biológico, é a melhor idade. É onde, tanto que se aprovou o esquema de 2 doses, que ainda assim, com 2 doses nessa faixa etária, o nível de anticorpo é maior do que de 3 doses, e nós não estamos comparando com idoso, que já tem o envelhecimento do sistema imunológico. A gente está comparando com adolescentes mais velhos e pessoas jovens. Os meninos respondem muito bem, até com nível superior que as meninas, e se mantém. A gente sabe que esses anticorpos se mantêm ao longo do tempo de observação que a gente tem hoje, que é em torno de 11 anos, mais ou menos. Então, do ponto de vista biológico, a melhor idade para a gente estar vacinando é essa. Do ponto de vista de segurança, de não ter sido infectado, também. Então, é uma vacina que hoje a gente recomenda que seja recomendada pelo pediatra. O ideal é que essa vacina seja feita o quanto antes, a partir de 9 anos de idade. Mas, logicamente, não fez, é um adolescente, é um adulto jovem, não fez, fazer o quanto antes. E aí, voltando ao que você já mencionou, mas eu queria voltar a esse tópico, né? Que é as pessoas que já são mais velhas e que já sabem que apresentaram um quadro de infecção por HPV, elas podem também se beneficiar da vacinação, porque essa vacinação consegue evitar novas infecções. O benefício para pessoas que já tiveram a doença, a lesão, já foi comprovado em estudo científico com mulheres e com homens. Primeiro, se ela tem lesão por um tipo, ela vai se proteger dos outros tipos que não estão na vacina. Isso é um ponto.
mas a chance de recidiva de lesão tratada é muito grande. Recidiva é de que essa lesão Recidiva é uma recorrência da doença. Por exemplo, você trata o condiloma, você tira a lesão, mas sempre existe o risco das células vizinhas estarem infectadas com vírus. E é frequente as recidivas, as recorrências. E, nesse sentido, a vacinação ela previne bastante a chance de recorrência da doença. Isso foi provado no caso dos homens para lesões cancerosas em ânus. Homens que trataram câncer de ânus foram vacinados, foram comparados com homens que trataram e não foram vacinados. E o grupo que foi vacinado teve muito menos recidiva do que os que não foram vacinados. Mesma coisa aconteceu para as mulheres. Por isso, hoje a gente entende que a vacina deve ser feita para todas as idades, né, adultos também, inclusive para aqueles que já tiveram HPV. Nossa, muito bom saber disso, porque acho que muitas pessoas já tive, então não adianta vacinar agora, né? E, como você muito bem colocou, a vacina não trata, a vacina previne, né? Então, quanto antes essa vacinação ocorrer, melhor. E tem uma coisa que é importante também da gente dizer, que no caso do HPV é diferente de algumas infecções que a gente tem e fica protegido a vida inteira. Se você tiver sarampo, não precisa vacinar de sarampo, que você já teve, você não vai ter de novo. Catapora, varicela, já teve, você não precisa se vacinar dessa doença porque você tem imunidade para sempre. No caso do HPV, não. A pessoa pode se reinfectar com o próprio vírus que ela já teve. Então, o CDC, que é o órgão máximo de saúde pública dos Estados Unidos, coloca a vacinação para mulheres, né, porque é o que está licenciado hoje para mulheres mais velhas, inclusive para essa questão, para reinfecção com o mesmo tipo que ela já teve. Ela não vai ficar imune, ela fica um período imune, mas não dá uma imunidade que a gente chama de vitalícia para o resto da vida. Entendi. Então, só recapitulando aqui, estamos conversando com a doutora Mônica Levi, presidente da Comissão de Calendários e Consensos, de Revisão de Calendários e Consensos da Sociedade Brasileira de Imunizações, que nos fala sobre a importância da vacina HPV para meninos e homens, já que ninguém tem dúvida da importância dessa vacinação para mulheres, com foco, inclusive, muito grande na prevenção do câncer do colo do útero. Lembrando, então, meninas, conversem com seus meninos, mães com seus filhos, né? Pais com seus filhos, namoradas com seus namorados, namorados com seus namorados, porque eu queria até entrar, né, um pouquinho nesse aspecto agora. Algumas pessoas acham que HPV também é transmissão entre casais heterossexuais e não há distinção, né? HPV é uma doença sexualmente transmissível entre pessoas, independentemente da sua de quem você namore, se é um... A transmissão desse vírus é muito fácil, é pelo contato pele a pele ou pele com mucosa. Inclusive, existe casos de gente com HPV virgem, meninas virgens e que tem lesão por HPV. Ou seja, aquela brincadeira sem o ato sexual completo é uma situação de risco para esse vírus, né? E é muito frequente em homens que fazem sexo com homens, é um grupo particularmente de interesse, assim como os imunodeficientes e transplantados, porque eles têm muito mais risco de se infectar, muito mais lesões difíceis de tratar, muito mais recorrências quando tem a lesão. Então, esse é um grupo que, desde o início da liberação das vacinas, foi mais estudado, né? Pacientes convivendo com HIV/AIDS, transplantados, pacientes oncológicos e homens que fazem sexo com homens. Esses têm uma indicação ainda mais enfática de serem vacinados. Vacina estimula a atividade sexual? Não, muito pelo contrário. Os estudos foram feitos com meninas, né? No início do licenciamento das vacinas, e grupos mais conservadores adventaram a hipótese de que isso iria levar a um descuido com outras doenças sexualmente transmissíveis, descuido com gravidez indesejada, porque elas iam estar se sentindo falsamente protegidas porque tomaram vacina. Os estudos foram feitos, estudos científicos mesmo, né? Comparando aí meninas vacinadas com as não vacinadas em termos de comportamento sexual. E o que a gente viu foi o contrário. As meninas vacinadas elas tiveram a oportunidade de ter mais consciência dos cuidados com o próprio corpo,
não tiveram mais gravidez indesejada, não deixaram de usar preservativo, inclusive adolescentes mais velhas, já em atividade sexual, elas são mais rigorosas e comparecem mais aos exames de screening, de Papa Nicolau, a visita anual ao ginecologista, do que as não vacinadas. Ou seja, a vacinação traz uma consciência de preocupação com a sua própria saúde. Foi isso que a gente conseguiu, porque quando você leva alguém a vacinar, essa pessoa está entendendo, está conversando, é uma oportunidade para conversar sobre isso e até para alertar para outras DSTs. E já ouvi algumas pessoas conversando sobre essa questão e dizendo assim, eu não vou dizer para o meu filho que ele vai tomar uma vacina contra uma doença sexualmente transmissível. É interessante isso, né? Porque você, quando leva o seu filho para vacinar contra hepatite B, por exemplo, você não diz para ele que está levando para vacinar contra uma doença que é sexualmente transmissível. E hepatite B é sexualmente transmissível, independentemente da idade, né, doutora? Quer dizer, na verdade, o que você está levando o seu filho é para se proteger contra o HPV. Isso não faz o menor sentido. Ninguém explica como é que se adquire o sarampo, a coqueluche, o tétano. Ninguém fala sobre isso. Existe um calendário, se recomenda esse calendário e as pessoas nunca questionam como é que você adquire cada uma das infecções, se é via respiratória, se é via contato, perfuração de pele, contato com sangue ou se é contato sexual. Isso não faz o menor sentido. Se o pediatra não consegue se sentir à vontade de estar conversando com a mãe ou com um pré-adolescente novinho sobre sexo, ele não precisa falar de sexo. Ele vai falar, estamos vacinando para proteger contra o câncer. Não conversa, a conversa não é sobre sexo, é sobre o câncer. Perfeito. E a segurança da vacina? Ela é total. É uma das vacinas que mais tabu se cria, onde se tem mais fake news em cima dessa vacina, mas é uma vacina extremamente segura. O que ela pode causar, que a gente vê na prática, não é relacionado ao líquido vacinal, não é relacionado à vacina, é relacionado mais à idade que se vacina. É aquela sensação de mal-estar, de lipotímia, que a gente chama, quando fica tudo cinza, perde um pouquinho da consciência, às vezes chega a desmaiar. Mas isso acontece com qualquer vacina e é mais frequente nessa faixa etária do adolescente. Então, não é uma vacina que traz nenhum tipo de transtorno específico. Isso é ligado ao medo, à ansiedade pela dor, pela injeção. É uma vacina que, geralmente, quando dá alguma reação, é local. É uma vacina que pode dar um pouco de queixa de dor local, mas raramente dá qualquer outro sintoma. Agora, tudo isso que foi jogado na mídia, particularmente na mídia eletrônica, são fake news, não é verdade o que se coloca sobre essa vacina. Há quanto tempo a vacina HPV já está sendo utilizada no mundo? A gente sabe que tem mais de uma década, não é isso? Mais. Ela foi licenciada em 2006, a quadrivalente em especial, né? Essa que a gente está usando aqui no Brasil. Ela começou a fazer parte, por exemplo, do programa de vacinação na Austrália, em 2007. São milhões de doses aplicadas no mundo inteiro e a gente tem uma rede de vigilância muito eficiente, uma rede global de vigilância. Não tem nenhum efeito grave do que já foi adventado para a vacina, que já não foi descartado. É uma vacina segura. Muito bom, doutora. Seu recado para os meninos, para os rapazes, para os senhores, para os pais de meninos, qual a sua mensagem? Olha, eu gostaria de que isso que a gente conversou aqui fosse realmente divulgado. A gente vê que essa vacina foi iniciada, a vacinação gratuita, no ano passado, em 2017, para os meninos de 12, 13 anos. Hoje ela está disponível nos postos, uma vacina cara, para todos os meninos de 11 a 14 anos. E a adesão à vacinação dos meninos está péssima, está baixíssima. Gente, é uma vacina segura, eficaz e que vai proteger lá na frente. A gente não precisa começar a ver acontecer aqui do seu lado para se vacinar. Esse é o problema. A gente tem que criar a consciência e a educação e ler a respeito e se informar em fontes seguras e não deixar de vacinar na idade ideal, que é agora, na pré-adolescência. Muito bom. Muito obrigado, doutora Mônica Levi, presidente da Comissão de Calendários e Consensos da Sociedade Brasileira de Imunizações. Lembrando que, tem dúvida?
Entra no site sbim.org.br. SBIM é a sigla de Sociedade Brasileira de Imunizações, então é S de sapato, B de bola e M de Maria. E também tem o familia.sbim.org.br, onde você encontra informações sobre todas as vacinas disponíveis e aprovadas para uso no Brasil, as doenças que elas previnem, as reações que podem provocar, como que devem ser tomadas, a indicação para cada faixa etária, mitos e verdades, vídeos testemunhais, enfim, tem um universo de informações lá feitos exclusivamente para você. Esses dois sites são reconhecidos como referência pela Organização Mundial da Saúde, sbim.org.br, familia.sbim.org.br. Doutora Mônica, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada a você, Ricardo. Boa tarde a todos.